Fala, meus irmãos. Videozinho. Era pra eu estar dormindo de novo, mas é isso, mano. Vi um tweet, acho que foi ontem, de uma irmã. Esqueci o vulgo dela, mano. Acho que é Stephanie. Mas gringa. Tweet muito bom, mano. Tipo assim. E a ideia vem daí. É, E sem muita cucharrinha, mano. É o meu jogador favorito de cada franquia da NBA, na história de cada franquia da NBA. No caso, eu vou fazer menos o Toronto Raptors, porque eu pretendo fazer em algum momento ainda, tipo, tanto os melhores Raptors de todos os tempos, na minha opinião, quanto os meus Raptors favoritos de todos os tempos. É isso o nome da minha menina. É Arisketball, o arroba dela. E vamos lá, eu vou falar meio que na ordem da tabela da NBA no momento. Eu não consigo botar league no geral. Eu só consigo pegar por conferência. Então eu vou falar do Oeste primeiro e depois. E depois do Leste. Do Leste primeiro e depois do Oeste. E vai ser isso, mano. Não tem muito cucharrinha não. Sem caô. Vou direto ao ponto que eu quero dormir também, mano. Sem caô e lisura do processo. Nossa equipe de inteligência tá aqui com o Vaninho conectado mais uma vez. Tamo aqui ouvindo hip hop. No momento eu tô tocando Only You do J. Cole, mas é a única gringa que vai tocar, o resto vai ser rap brasileiro. Beleza? É nóis, mano. Eu falei que ia começar pelo Leste, mas eu vou começar pelo Leste na real, porque eu acho o Leste uma conferência muito mais interessante. Então eu gosto mais dos times do Leste. Mais um disclaimer. Mano, eu comecei a assistir de verdade NBA em 2017, 18. Já sabia o básico, assim, em 2015, assim, já tenho, teoricamente, 11 anos de Toronto Raptors aí, oficialmente, mas eu comecei, tipo, torcer de verdade, assistir jogos de verdade em 2017, por aí, tá ligado? 17, 18, 18, 19, que foi no fim de 17, na real, no fim da temporada 17, 16, 17. Então eu peguei, tipo, um ano e meio de Kyle DeMar e aí pra frente, então, tipo assim... Tem muita gente. Eu não tenho nostalgia dos anos 2000 e começo de 2010, por exemplo, que muita gente tem, tá ligado? O que eu sei é do que chega e é isso, tá ligado? Eu não tenho tanto bom knowledge sobre os manos assim. Suave? Valeu. É nóis. Vou começar de baixo pra cima, porque aí a gente termina com o primeiro time do leste e começa com o 15º do oeste, acho que é justo. 15º lugar, Sacramento Kings. Eu poderia ir numa rota fácil de falar DeMar DeRozan, ele é um Sacramento Kings, mas eu não quero, eu vou tentar evitar um pouco isso, tipo assim, eu não quero falar, Los Angeles Lakers, LeBron James, Cleveland Cavaliers, LeBron James, Miami Heat, LeBron James, eu vou tentar manter um jogador por equipe, a não ser que seja um mano que fez muita história por duas, três franquias diferentes, seja um mano que eu ame muito, tá ligado? Eu não sei se esse mano existe, eu não sei se esse parceiro existe no mundo real. Mas eu vou tentar, tipo, mano, quando eu penso Sacramento Kings, eu penso em quem, tá ligado? E, mano, tá aí uma pergunta muito difícil, na real. Eu penso um pouco em Oscar Robertson, gosto muito do Big O. Do I Lie Living Like This? Sou muito, muito fã do Big O, mano. Histórico. Gosto de Chris Webber, mas eu gosto mais do Chris Webber porque o nome dele parece do Weber do que por quem é o Chris Webber de verdade. Não sou tão fã do De'Aaron, gosto do Tyrese mais fora. Eu acho que é Oscar Robertson, mano. E aí. Vou falar um tiquinho de cada jogador, né? Tipo, às vezes não vai precisar, às vezes eu vou achar irrelevante, mas Oscar Robertson, mano. Mr. Triple Double original, tá ligado? Hall da Fama, 2 vezes All-Star. Falecido, eu acho. Não tá falecido, não tá falecido. Você é louco. Então não precisa de Deus o tenha. Divinho. Mano, absurdo. Título com o Kareem. Não tem muita parada. MVP da NBA. Jogo bonito, jogo maneiro.
É o homem, mano. Eu não tenho tantas paradas assim de Sacramento Kings, eu acho. Não tenho muita. Nada demais com ninguém, assim, velho. New Orleans Pelicans. Até o começo do ano passado eu iria de Zion Williamson, mas eu não vou mais de Zion Williamson porque ele perdeu muito brilho pra mim, eu acho, mano. Especificamente nesse ano, porque saíram alguns boatos dele. Tipo, já tinha as paradas com aquela mina lá que falou que ele engravidou ela. Mas aquilo era uma. Parecia muito um delírio da mina, só um pouco, na real. Mas surgiu alguma outra parada, alguma outra acusação dele. Eu falei, tipo, mano, tá, dois é um padrão, tá ligado? Dois é um pouco mais improvável que não tenha nada. E aí ele nos lançou, continuou na mesma parada. Então, mano, não consigo falar Zion Williamson, velho. Não consigo bater no peito e falar isso, velho. Cara, eu dou um shout-out aqui pro Didi Lousada. Assisti muito o jogo do Pelicans por causa dele. Gosto muito, muito do Didi até hoje. É um dos meus jogadores de franca favoritos da história. Mas eu não sei se eu consigo em boa fé ir com ele, velho. Eu acho que eu vou de José Alvarado. Acabou de sair de lá, acabou de ser trocado pro Knicks. Tem jogado um basquete absurdo esses últimos dias, inclusive. O último jogo que eu vi do Knicks, eu esqueci contra quem foi, jogou um absurdo de basquete. Cara, uma história absurda do Alvarado. Foi undrafted, se eu não me engano. Estreou com 23 anos na NBA. Um jogador completamente folclórico. Aí de Nova York, tá muito da hora ele tá jogando lá agora. Mano, nunca fez tantos jogos, mas ele é um arquétipo de jogador muito maneirinho, tá ligado? Que ele não é tão produtivo ofensivamente, mas ele é he a dog, ele é bizarro na defesa, ele tem um esforço assustador. Ele é o armador reserva perfeito, mano. Ele é um arquétipo muito que eu amo de jogador. E, tipo assim, além disso, ele é carismático tanto visualmente quanto fora da quadra. E eu não quero dizer, tipo, ai, homens héteros, quando você quer falar que alguém é gostoso, você tem areia, amigo. Não, ele é carismático visualmente. Você olha pra ele e você fala, mano, esse moleque é da hora, tá ligado? Tipo assim, ele tem muita cara de gente boa, tá ligado? Ele é baixola, ele corre que nem um desgraçado. Ele tem um quê de basquete muito da hora, eu gosto muito disso dele. Eu acho que falta um pouco pra eu gostar ainda mais dele, um pouco de passe. Eu acho que o passe dele não é tão pica assim, tipo. A temporada com mais assistências por jogo dele foi 4,5, tipo, uma temporada de 24 minutos por jogo. Tipo assim, se a gente comparar com o meu Jamal Shead, meu procedidinho, tá no segundo ano da carreira dele. Ele joga esse ano, tem jogado esse ano, calma, 22 minutos por jogo, que é menos que o Rosé, e tá com média de 5,4, tá ligado? Então, tipo, eu gostaria muito de ver um José Alvarado melhor como passador, tá ligado? E eu acho que isso ia colocar ele numa prateleira absurda de jogadores que eu amo. Mas eu gosto muito dele, mano. Ele é muito maneiro. Vamos pro próximo. Utah. Mano, Jazz. Pior que tem jogadores que eu gosto muito do Jazz. Eu sou muito fã de Jordan Clarkson. Eu sou muito, muito, muito fã de Donovan Mitchell. Não gosto muito de Lauri Markkanen. Eu gosto do arco do John Collins no Jazz. Gosto muito, muito, muito. Não vou falar isso na real porque é spoiler pra um time que tá chegando. Mas eu acho que. Eu acho que o funil é Donovan Mitchell, Jordan Clarkson e. Essa é meio random, mano. Mas. Jeff Malone, eu gosto muito de Jeff Malone por algum motivo, velho. O Jeff Malone, que até onde eu sei, ele não tem nenhuma relação nem com o Jack, nem com o outro Malone, Moses Malone, nem com o Moses. Mas foi 2 vezes All-Star. Nenhuma das duas pelo Jazz. Nenhuma das duas pelo Jazz. Mas, mano, grande jogador, velho. Um grande pontuador. Ele é um jogador que é muito obscuro pra mim. Eu demorei muito pra descobrir quem era Jeff Malone. Ele é muito. He's a baller. Ele é muito pica. Eu gosto muito dele. Mas eu acho que, mano, quando eu penso Utah Jazz, eu penso Jordan Clarkson, mano. Eu vou ficar com Jordan Clarkson. O Jordan Clarkson, ele também é um arquétipo que. Ele vai. O Jordan Clarkson,
ele vai contra tudo que eu sempre defendo e defendi em um jogador de basquete, tá ligado? Tudo, tudo, tudo. Porque ele não faz nada além de pontuar. Se ele tá numa noite ruim ofensivamente, ele é incapaz de fazer qualquer outra coisa, tá ligado? Gosto muito de Davion Mitchell e de Ochai Agbaji também pelo Jazz, mas eu vou ficar com o Jordan ainda. Ele só é capaz de pontuar, ele não é meio que capaz de fazer nenhuma outra coisa. A gente acabou de falar sobre o espaço no varado. A temporada com mais assistências do Jordan Clarkson também é de 5 assistências, mas tipo, ele tem temporada de mais de 32 minutos por jogo, tá ligado? Nunca foi um grande passador, sempre foi um péssimo defensor. Nunca foi eficiente de verdade. A temporada com maior eficiência dele foi de 45%, que não é ruim para um armador. Mas contando que ele não é um armador baixo, ele é 6'5", ele não chega a ser baixo. É um pouco mais pesado, considerando que ia ser melhor da carreira dele ainda e mais. Mas, mano, mesmo ele sendo contra tudo que eu sempre defendo, ele é um arquétipo de jogador que eu amo. Eu sou apaixonado pelo spark plug que sai do banco pra pontuar e é isso, que não tem outra função, tá ligado? Porque, pelo armador especificamente que joga desse jeito. Porque eu acho que é um jogador muito importante para um time se ter. Eu acho que ele nunca vai ser capaz de ser titular num time que compete. Mas a função que ele tá no Knicks hoje eu acho excelente pra ele. Eu acho excelente para Nova York também, tá ligado? Você tem um jogador um armador que você coloca saindo do banco, tira o Jalen Brunson e você sabe, tá, esse maluco vai conseguir pontuar mesmo assim. A gente só tem que colocar o resto da lineup em quadra pensando que ele só vai se preocupar em fazer isso. É um jogador que o Raptors hoje precisaria muito também, tá ligado? Ah, e o Clarkson, mano, muitos e muitos anos, a maior parte do tempo que eu conheço NBA, ele esteve no Jazz, tá ligado? O jogador é absurdo, ele é muito era muito identificado na minha cabeça com o Jazz, ele sempre foi, tipo, o líder daquela franquia, o único cara que parecia que ia ficar lá por algum tempo. Já ganhou o Six Man of the Year, tem aquela entrevista clássica dele de uma mina, de uma noticiário de verdade de Salt Lake City, chegando pra ele, tipo, senhor, você foi a muitos jogos do Jazz ano passado? E ele, eu fui em alguns, sim, é. E a mina genuinamente não sabendo quem ele era. Eu acho ele engraçado, eu acho ele um mano maneiro, eu gosto muito do cabelo dele, eu acho muito chave. Sou fã de Jordan Clarkson, eu gosto muito dele, mano. Acho que eu fico com ele, de fato. Mavericks não tem jeito, Mavericks é Luka Doncic, eu não tenho o que falar. Eu sou fã do Luka desde antes dele entrar na liga. Quer dizer, tecnicamente é desde que ele entrou na liga, mas é desde antes dele estrear na liga. Porque quando eu fiquei sabendo que, mano, esse maluco é o MVP mais jovem da história do basquete europeu, 18 anos liderando o Real Madrid, já ganhou tudo na Europa, eu falei, tá, mano, não tem como esse maluco não ser pica. E eu tava certo, o Luka Doncic é um absurdo de jogador. Estão falando, tá todo mundo falando horrores da temporada dele. A temporada dele é uma temporada de 33 pontos. 8 assistências e meio, 7,7 rebotes. Em 47, 35. E. Cadê os. Não sei, 75% de porcentagem, tá ligado, mano? Tipo assim, 77%, desculpa, de porcentagem de lance livre, tá ligado? Tipo assim, mano. É, tudo que se fala sobre a defesa dele é um exagero absurdo. Não tô falando que o Luka é um grande defensor, mas ele é um bom defensor de contra um. Ele é, na verdade, um defensor acima da média de um contra um. Ele não é bom, ele não é nem um pouco bom na defesa de meia quadra no geral. Mas quando isolam contra ele, a maioria dos caras não consegue ter um resultado tão bom. Em partes porque o Luka é tipo 6'9", I wanna say 6'8". E pesado, e a maioria dos caras que atacam contra ele costumam ser armadores, e então ele consegue utilizar muito bem o corpo dele. Falam muito do peso do Luke e da velocidade, mas isso nunca, a verdade é que isso nunca atrapalhou ele em nada, a não ser com lesões nos. E também foi tipo assim, foram lesões nos playoffs, especificamente em Dallas, em 23 e 24, aquela lesão no joelho, e em algum período de 24 e 25. E tirando isso, ele nunca teve um histórico absurdo de lesões. Eu sou um grande, grande, grande defensor do Luka Doncic. Concordo com 95% das críticas que fazem contra eles. Eu acho ele genial, acho ele uma personalidade incrível. Ele é um jogador que eu vendo em quadra, ou eu estou rindo porque eu sei que ele está fazendo alguma coisa bizarra, ou ele faz uma jogada e fica tipo. O jogador que mais provoca a reação de tipo.
choque completo na minha existência até hoje, sempre que eu vejo ele em quadra, porque ele é capaz de fazer qualquer coisa numa quadra de basquete, eu acho isso bizarro. E o rindo que eu quero dizer, tipo, mano, eu tava. Essa semana teve Lakers e Clippers, e tava um jogo bem apertado no quarto quarto. E eu liguei pra ver, tipo, faltando 3 minutos no terceiro quarto, por aí, e vi o restante do jogo. Cara, quando o Luka volta pro jogo no quarto quarto, as primeiras posses dele são um absurdo. Ele mexe, tipo, eu acho que ele mexe 12 pontos no quarto quarto. E, tipo assim, a primeira posse os caras metem uma bola de 3 e eles estão elétricos. Aí ele volta pro ataque, ele mete uma bola de 3 na cara deles e cala o estádio inteiro. Aí a próxima posse, ele pega a bola, ele mexe 3 crossovers seguidos que não mexem o defensor. E ele mexe uma bola de 3 na cara dele de volta. Aí a próxima bola é aquela bola que até acompanhei um pouquinho viral no Twitter, que ele recebe, ele toma uma falta forte do Chris Dunn, não marcam, ele continua com a posse, ele toma outra falta do Chris Dunn, não marcam, ele continua com a posse, ele ri, dribla, toma a falta do Chris Dunn e mete o made one. Esse moleque é bizarro, é irritante o que ele faz numa quadra de basquete. Eu amo muito ele, tudo que se mostrou de personalidade fora tanto personalidade em quadro, tipo o trash talk dele, o Everybody Tough when they up, todas essas paradas, quanto que ele mostrou de personalidade fora de quadro também, tipo, ele naquele vídeo do Jester é muito bom. Eu não gosto de Jester, mas ele naquele vídeo do Jester é muito bom. Teve um vídeo dele jogando GeoGuessr que é um absurdo de engraçado também esses dias. Eu gosto muito, muito, muito de Luka Doncic, mano. Próximo, Memphis Grizzlies. Aqui era o spoiler que eu tava falando quando a gente falava de Utah Jazz. O meu jogador favorito da história do Memphis Grizzlies, eu acho que se passa em muita contestação. Pelo menos não tô lembrando agora. Eu gosto muito de CJ Miles, mas eu acho que não chega aos pés. É Jaren Jackson Jr. Eu amo Jaren Jackson Jr. Muito por coisas fora de quadra. Eu acho que quando já foi draftado, aqueles 2 primeiros anos de Jaren e Ja, eles eram uma vibe muito parecida comigo e com o Huran, tá ligado? Tanto em personalidade dos dois, quanto no estilo de jogo dos dois, tirando o fato de Jerry não pegar rebote, porque eu sempre peguei muito rebote, mas, tipo, tirando isso, a gente é. Tanto o Jaco com o Huran quanto eu com o Jerry, a gente tem estilos relativamente parecidos. Eu acho que a gente foi se distanciando com os anos, mas naquele momento a gente tinha estilos bem parecidos, tá ligado? Então, eu sempre me vi bastante no Jaren Jackson Jr. e ele sempre parecia um cara muito maneiro, tá ligado? Tudo que eu já vi dele no Twitter, tudo que eu já vi dele interagindo com pessoas é muito chave. Todo mundo, todos os fãs do Grizzlies que eu já vi na internet, só tem coisas boas a falar sobre ele. Todos os vídeos dele com interações com fãs são maravilhosos. Eu gosto muito de Jaren Jackson Jr. Eu gosto muito dele, tá ligado? Defensor absurdo, eu valorizo muito defensores, o que não parece que é verdade pelos caras que eu botei nessa lista até agora, né? Botei, tipo, 2 defensores muito bons e 2 defensores horrorosos até o Jaren, agora 3 defensores bons. Mas mano, Jaren Jackson Jr. Clippers, mano. Clippers é um pouquinho difícil esse pá. Clippers eu tenho que roubar um pouquinho, porque eu não gosto muito da maioria dos caras do Clippers. Eu gosto de Shai Gilgeous-Alexander, mas eu não penso no... Não penso Shai quando eu penso Clippers. Eu gosto do Paul George, mas eu não gosto do Paul George do Clippers. Acho que eu vou roubar, mano. Eu acho que o meu jogador favorito que já passou pelo pelo LA Clippers, mesmo que não seja um cara que quando eu vejo eu penso Clippers, ou quando eu penso Clippers eu penso nele, é Norman Powell. Ex-Toronto Raptor, campeão em 2019. Cara, doente da cabeça, eu acho que é bom pontuar. O maluco joga de wing, sendo 6'3", pontuador absurdo, uma trajetória de carreira bizarra. Nossa, criticava muito o Norman em Toronto, mas quando ele, tipo assim, eu amo todo mundo que tava em 19-20, porque a temporada 19-20 todo mundo foi um absurdo. Eu acho que até o título eu não gostava de Norman Powell. De 19-20 em 2021 eu amava Norman Powell. Amava, amava, amava. Comemorei quando ele foi trocado, mas não porque ele foi trocado, e sim porque naquele dia de deadline tinham 80 milhões de notícias de que a gente ia trocar o Kyle Lowry. Quando a única notícia que sai no dia que a gente ia trocar o Norman Powell, eu choro de felicidade. E depois, quando eu percebi que a gente trocou o Norman Powell, eu fico absurdamente triste. Eu gosto muito de Norman Powell, mano. É, Ele também é um jogador bem unidimensional, na verdade.
Ele tem a mesma função pra mim que o Jordan Clarkson. Não tem muito o que falar sobre ele, mas ele tem o extra da trajetória da carreira dele ser muito pica, de ser jogador de D-League, jogar no 905 é um absurdo, ser campeão com o Raptors em 2019, começar a ter o pulo depois do título em 19 e 20, como sexto homem, e depois de fato começar a ter um breakthrough absurdo quando chega em LA e começa a jogar como um All-Star, começa a jogar como sexto homem do ano no começo, depois como All-Star, e aí finalmente consegue o All-Star agora em Miami. Talvez seja um dos piores All-Stars da história quando a gente volte pra pensar nisso daqui uns 5, 6 anos, talvez, mas eu amo ele e não tem jeito, velho. Eu não gosto muito de muitos jogadores do Clippers, eu acho que, tipo, se ele tivesse essa mesma coisa, mas por a maioria das outras franquias ele não estaria aqui. Eu realmente não gosto muito de nenhum Clipper, honestamente, na história. Portland Trail Blazers. Existe uma chance de eu estar esquecendo alguém aqui. Eu também gosto de Lousado pelo Blazers, óbvio. Eu gosto de Matisse Thybulle. Eu não sei se fala de Thybulle até hoje, honestamente, mas eu gosto muito dele pelo Blazers. Mas, estranhamente, Scoot Henderson, mano. O Scoot é muito mais por coisas fora de quadra do que em quadra. Eu gosto muito do Scoot em quadra, mas eu acho que eu gosto mais da ideia Sterling Henderson do que de realmente quem é Scoot Henderson em quadra. O ponto do Scoot é, mano, prospecto assustador. Prospecto assustador. O Scoot foi um prospecto bizarro. Foi draftado em Portland, expectativas muito altas, porque foi o cara draftado logo depois do Wemby. E ele vem sendo sabotado por todos os treinadores do... Quer dizer, pelo Chauncey Billups durante os 2 primeiros anos de carreira dele. E aí quando o Chauncey Billups finalmente sai, porque é criminoso, ele estoura a perna e ele voltou. Tem 6 jogos na temporada. Tem bons 6 jogos na temporada, tá? Nada absurdo, mas bons 6 jogos na temporada. O Blazers, não só o Chauncey Billups, o Blazers como um todo, mas em especial o Chauncey Billups fez um trabalho horrível de desenvolver o Scoot até aqui. Eu acho que se ele conseguir de alguma forma ir para outros ares, eu acho que ele tem chance ainda de se tornar um grande jogador. Acho que não uma estrela absurda como a gente esperava, mas você vê o Scoot jogando, você vê bons flashes. Só que o ponto é que o Blazers, se você vê a construção de elenco deles em 23, 24, 24, 25, ela é bizarra, porque ela só tem armadores, e são armadores que não, honestamente não tem potencial de ser nada além do que eles já são, tirando o Scoot Henderson. Mas ele perde os minutos dele para todos esses armadores. E isso pode parecer estranho, porque quando você olha no Basketball Reference, ele tem 28,5 minutos por jogo. Mas eram minutos ruins, onde ele não tinha bola. Foi titular em só 42 jogos na carreira até agora, tendo 3 anos de carreira. Nunca foi prioridade um time em rebuild que tinha acabado de perder o Damian Lillard, de maior jogador da história da franquia, que tinha tudo para dar as chaves da franquia para ele, não fizeram isso e ele nunca teve uma chance de verdade de se tornar quem ele poderia ter se tornado. E a internet não olha pra isso, tipo, todos os fãs da NBA só criticam muito o Scoot, sendo que, tipo, genuinamente, essa parada não é culpa dele, tá ligado? Ele foi colocado, esteve sendo colocado em situações horríveis desde o primeiro dia na carreira dele. E eu defendo ele muito por isso. Honestamente, é mais por isso do que como jogador ou como pessoa mesmo que eu defendo o Scoot. Eu acho que só são muito injustos com ele. Tanto os fãs, quanto o front office do Blazers, quanto os técnicos, enfim. Esse vídeo tá com 23 minutos já, eu acho que eu vou fazer só o leste. E depois eu faço o oeste em outro dia. Só o oeste, depois eu faço o leste em outro vídeo. Beleza? É nóis. Golden State Warriors, não tenho muito o que pensar. Draymond Green, não vou me estender muito em Draymond Green também, mano. Se você não gosta de Draymond Green, você não gosta do nosso esporte. A verdade é simples, mano. A verdade é essa. 4 vezes All-Star, tendo média de 8,7 pontos por jogo na carreira. Ele é muito pica. Ele é muito bucetudo. O apelido do cara é Dancing Bear. 4 vezes campeão da NBA, irmão. Um dos melhores defensores da história dessa liga. Um dos melhores passadores da história dessa liga. Um dos maiores QIs de basquete da história dessa liga, mano. Existia uma estatística, eu acho que até a lesão do Curry, que ele quebra a mão,
É 21, 22? Não, 21, 22 é o título. É 19 e 20, eu acho, que o Curry quebra a mão e ele fica a temporada inteira fora. Eu acho que até ali talvez tenha sobrevivido até 20 e 21. Que o Big Three do Warriors, na história da carreira dos três, o Steph, o Draymond e o Klay Thompson, o Draymond tinha o melhor recorde dos três, ou seja, ele tinha o maior número de vitórias e o menor número de derrotas. Maior porcentagem de vitórias, pelo menos. Talvez ele não fosse o com mais vitórias, mas ele tinha a melhor porcentagem por muito. Por uma diferença muito grande. Até os outros dois morrerem e ele ter que jogar com um time horrível. Pelo menos. É... Cara, isso tem motivo. É porque ele sabe exatamente o papel que ele tinha no time. Ele sabe exatamente o que ele tinha que ser pro Warriors ser bem sucedido. Porque ele era absurdo. Ele até hoje é muito, muito bom, na verdade, mas ele era absurdo, nível dos melhores de todos os tempos, em todo aspecto do basquete que não seja pontuar. O que pode parecer até um pouco contra-intuitivo, mas os times precisam de jogadores assim, tá ligado? O Warriors não ganha nada sem Draymond Green. O Warriors nunca teria ganhado nada sem Draymond Green. Ele pode ser uma pessoa polêmica, eu não gosto de muitos posicionamentos dele fora de quadra, mas em quadra eu amo tudo que ele faz. E eu tô falando tanto, tipo, jogadas de basquete quanto posicionamentos. Ele ri na cara dos caras, ele xinga os malucos, ele mete um They don't love you, you ain't Kobe, they don't love you pro Paul Pierce. Ele é pica, ele é um absurdo, ele é uma das melhores personalidades da história desse esporte. Eu sou apaixonado pelo jogador de basquete Draymond Green. Não pelo ser humano Draymond Green, porque ele tem alguns posicionamentos muito problemáticos, mas eu amo, sou apaixonado pelo jogador de basquete Draymond Green. Se eu pudesse ser um jogador de basquete, eu acho que eu escolheria ser o Draymond. Não tô brincando, mano. Se eu pudesse a carreira de qualquer pessoa, talvez eu quisesse ter a do Draymond. Porque eu amo o jeito que ele joga, eu amo o jeito que ele vê a quadra. É bizarro. Quando ele aposentar, ele vai ser um dos melhores analistas de basquete, estou supondo. Talvez ele deixe os vaias pessoais dele mudarem a opinião, e talvez esse seja o problema dele, mas se ele conseguir deixar isso de lado, ele vai ser um absurdo como comentarista, porque a visão de jogo dele é ridícula, é bizarra. É assustador que esse maluco vem em quadra. Tipo, de verdade, mano. É assustador. Assustador. Eu amo o Draymond Green. Amo, 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 amo. Próximo, Phoenix Suns. This is a tough one. Porque, honestamente, mano, o Jalen Green é o jogador que eu mais gosto que já vestiu a camisa do Suns, mas ele tem, tipo, 7 jogos com a camisa do Suns. Inclusive, eu não vi como ele jogou ontem, eu tenho que ver depois. Então não vai ser ele, óbvio. Cara, honestamente, e aqui é onde esse vídeo fica estranho. Não que ele tivesse como ele já assistindo muito grande até agora, mas a resposta é Tariq Owens. Quem é Tariq Owens, você me pergunta? Mano, o Tariq Owens tem 3 jogos na carreira. 3 jogos na carreira. Ele tem 30 anos hoje já. Estreou em 2020, então ele estreou com 24. Jogou com a 41 do Suns. Eu consigo explicar porque eu gosto do Terry Owens? Não. Na real, não, mano. Genuinamente não consigo. Tipo assim, eu não sei porquê. Não sei porquê. Teve algum momento no 2K que eu vi esse maluco, eu vi a foto dele, eu vi o nome dele, eu falei, irmão, eu sou seu fã agora nessa parada. E eu lembro que por uns 6 meses, sempre que eu pegava no 2K, não importa qual time eu estivesse controlando, eu contratava o Terry Owens pra estar no time, aumentava o potencial dele. E eu não roubava muito, tá? Eu, tipo, colocava ele no meu time, aumentava o potencial dele pra garantir que ele ia melhorar e depois eu deixava ele embora pra ele fazer estrago em outros times da liga, tá ligado? Tipo assim, eu não... Eu só fiz um Terry Owens extremamente roubado e coloquei no meu time quando a ideia era essa da simulação. Quando eu queria, tipo, mano, o que um Terry Owens 99 poderia fazer, tá ligado? Não sei porque eu gosto dele, mano. Tipo assim, eu só acho ele zica. Ele é da hora, mano. Sou Clean Bean. Tem mais um outro mano. Jalen Leclerc. Véi, eu gosto de jogadores ridículos do Suns, né? Mas eu amo Jalen Leclerc. Amo Jalen Leclerc. É bizarro. E ele é americano, ele não é francês, apesar da pronúncia, tá? O apelido desse moleque é Baby Westbrook. Ele teve 9 jogos na carreira. Mano, o Jalen Leclerc, ele era...
Ele era um prospecto bom. Eu acho que ele foi 4-star high school recruit, eu acho. Ele teve uma temporada maneira no college. E aí ele foi pra NBA. Acho que não foi draftado. Procurando o rank, ele era 38º na nação em 2019, mano. Então, tipo assim, ele era muito pica. Ele não foi draftado, então ele não teve uma temporada de college tão pica quanto eu imaginava, na real. Não foi draftado, mas ele estreou em janeiro de 2020, um mês antes do Tarek Owens também pelo Suns. 9 jogos na carreira, nem todos eles foram pelo Suns, tá? Só 5 pelo Suns e 4 pelo Pacers. Só que, mano, o Jalen Leclerc, ele era pica também, tá ligado? No 2K ele era muito bom, ele tinha uns highlights absurdos. Ele era muito veloz, ele era muito chave, ele dancava que nem um idiota. Eu gosto muito de Jalen Leclerc, mano. Gosto muito dele até hoje. Eu quero muito que esse moleque tenha sucesso em algum lugar até hoje. Eu gosto muito dele. Eu acho que esses são os meus dois jogadores favoritos da história do Suns. Eu gosto muito dos dois. Tipo assim, são dois jogadores que são idiotas, tá ligado? Mas eu amo eles, amo eles. Sexto, Minnesota Timberwolves. Talvez eu não consiga fugir do Carlos Antônio Cidades aqui, mano. Eu gosto muito do Cat como pessoa. Amo o Cat como jogador. Amo ele como pessoa também. Todo o posicionamento dele é maravilhoso. Eu gosto muito da persona de quem ele é. Eu gosto muito das personalidades que ele força, dependendo de onde ele tá. Eu acho que isso genuinamente me lembra muito eu mesmo. Gosto muito do Cat, mano. Gosto muito, muito, muito dele. Tentando pensar se tem alguém que tira essa coroa dele. Eu gosto muito de Dante DiVincenzo também. Eu acho que é uma boa menção honrosa. Gosto de Jeremy Daniels. Eu gosto desse time relativamente recente do Wolves, tirando o Ant. Mas eu acho que é Carlos Antônio Cidades mesmo, mano. Eu gosto de... Esqueci o nome dele, mano. Eu não gosto dele acima do Cat, mas eu gosto desse parceiro. Calma. Calma, eu vou lembrar, mano. Vai demorar um pouco. Quando eles vão falando do Cat, mano, toda a história... O tanto que que pegaram no pé desse parceiro durante os anos de liga dele é algo meio até desumano, honestamente. Eu amo o Ricky Rubio, eu tinha esquecido do Ricky. Mas não era do Ricky Rubio que eu tava falando. O tanto que pegaram no pé desse maluco sem motivo nenhum. O tanto que não deram folga pra ele nem quando a mãe dele morreu. Ele tava claramente afetado, tá ligado? É muito injusto tudo que fizeram esse moleque passar e ele continuar sorrindo e sendo ele mesmo é muito maneiro, tá ligado? Algo que eu respeito muito, muito, muito. E além disso, eu gosto muito dele em quadra. Essa aqui é a parada. Tipo assim, não é só que eu gosto muito da personalidade de Carlos Antônio Cidades. Se eu só gosto da personalidade, também era um motivo, tá ligado? Eu que tô fazendo a lista. Mas não é só isso, eu amo. Keira Bates Diop, eu amo Keira Bates Diop. Eu amo Keira Bates Diop. Ele é pica também. Gosto muito de Roll Code, Robert Covington também, mano. Eu devia estar olhando mais os elencos dos times, né? Tô moscando um pouco. Mas eu acho que são só esses que eu perdi. Dimensões honrosas que eu tinha que fazer pro, pro Wolves. Jordan McLaughlin, amo Jordan McLaughlin também. Nossa, eu amo Jordan McLaughlin. Gosto de Shabazz Napier, mas não o suficiente pra mencionar ele aqui. Eu só vi ele, enfim. Ele continua sendo ele mesmo, ele continua sorrindo. Eu acho absurdo, eu acho muito pica. Tipo assim, é de uma coragem de outro mundo, assim, tá ligado? É outro nível de coragem, é outro jeito de ser corajoso, tá ligado? Enfim, eu amo Cat, mano. Eu amo Carlos Antônio Cidades. Eu acho que é ele mesmo. Eu acho que não tem muito como. Eu gosto muito dos outros manos que eu falei, mas é ele, 100%. Los Angeles Lakers, Magic Johnson, não tem pra onde correr. Tem alguns jogadores menos hypadíssimos do Lakers que eu gosto muito. É que todo jogador que passa pelo Lakers ele é relativamente hypado, né? Mas, periodicamente, eu gosto muito de D'Angelo Russell Lakers. Gosto muito de Andre Ingram Lakers. Mas todo mundo conhece o Andrew Ingram, então meio que... Gosto muito de Marcelinho Huertas Lakers. Mas Magic Johnson, mano, é um dos meus... Eu sou cadela do Magic Johnson. Eu acho que eu nunca vou aceitar que nenhum armador vai ser maior que ele. Não consigo. O que esse maluco fazia... O que eu falei do Luka hoje, que ele é o jogador que eu mais olho enquanto eu faço... Todo o highlight do Magic eu invento um jeito de ficar assim. Ele pode nem ter feito nada de especial. Eu me choco comigo mesmo, tá ligado?
Eu amo ele, mano. Amo a personalidade dele, amo os tweets fofinhos dele, que são, tipo assim, que eles não trazem informação nenhuma. Ele tá tipo, damn, the Lakers really should have won that one, but that's okay. Tag at LeBron James, at Luka Doncic, we gonna get him next time. E ele age como se fosse o maior insight da história. Eu acho isso muito fofo, isso é muito coisa de coroa fofo. Eu amo ele, mano. Sou apaixonado desse mano, velho. Amo. Ele é um personalidade absurda também, tipo assim. Porque ele tem uma parada que eu acho que é meio raro até na NBA, que é muito comum no futebol brasileiro, mas é mais raro na NBA. Porque ele tinha uma personalidade muito absurdamente maneira e interessante quando ele era jogador nos anos 80. Trash talk, showman fora de quadra, é, HIV Man, eu não sei se isso tá podendo falar no YouTube, mas tipo assim, essa ideia de que ele era um maluco de clubbing, de nossa, você vai pra uma boate em LA, talvez o Magic esteja lá. Ah, você conhece alguém de LA? Ela com certeza conhece o Magic. Essa mística toda dele ser galanzaço, o sorriso que ele jogava em quadra, de novo, a rivalidade dele, que era tipo ele contra o Larry Bird, ele se tornou o Lakers contra o Celtics, mas na real era ele contra o Larry Bird. É uma personalidade absurda, e ele aposenta, ele vira um coroa, e ele também tem uma personalidade absurda, mas é completamente diferente do que era antes, tá ligado? Ele é só um coroa fofo, muito maneiro, que se recusa a não aparecer, porque ele genuinamente ama muito o Lakers, ele só quer falar sobre. Eu acho isso tão bizarro, tão maneiro que sejam duas personalidades diferentes e as duas sejam pica. E que ele seja, tipo, um dos 5 melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Eu amo, amo, eu sou apaixonado pela essa ideia, eu amo. Nossa, como eu amo esse mano, velho. Como eu amo o Magic Johnson, como eu amo o Magic Johnson. Que rapaz perfeito, velho. Não existe competição, não existe competição com ele. Eu queria muito que tivesse, mas não tem. Denver Nuggets. Amo Nikola Jokic. Quem mais eu gosto do elenco atual? Tem mais gente que eu gosto muito do elenco atual. Ou não também. Não tô lembrando. Eu sei que tem, mas eu não tô lembrando agora. Mas, mano, eu acho que o meu jogador favorito da história do Denver Nuggets é Fat Lever. Duas vezes All-Star, jogou nos anos 80. É, Denver Legend, as duas vezes que foi All-Star foi pelo Nuggets. Já esteve na corrida para MVP. Ele tem um estilo de jogo que eu gosto muito, tá? Eu, tipo assim, quero falar isso antes de qualquer coisa. E por mais que seja um estilo de jogo meio estúpido, mesmo nos anos 80 já era um estilo de jogo meio estúpido. E você pode olhar nas estatísticas dele, pode perceber que, tipo, mano, não era nada que funcionava direito. Mas ao mesmo tempo ele era pica, ele dava, tipo assim, não deveria funcionar, mas funcionava, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que ele era ineficiente, que ele tinha de temporada, tipo, 7 pontos por jogo. Tudo bem que machucou aqui, mas, tipo, a última temporada ele foi com 7 pontos por jogo, teve temporada de 11 antes da lesão absurda. Teve temporada de 12, teve temporada de menos de 10. Mano, ele do nada meteu, tipo, uma sequência absurda e temporada de 19, 8 e 9. E duas roubadas e meia de bola, tá ligado? Então funcionava, eu gosto muito disso. E ele é um grande defensor também, eu gosto muito dele como jogador. Mas, mano, eu vou ser sincero aqui. O nome do maluco ser Fat é muito pica. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã desse fato. Tipo assim, é muito comum os caras usarem apelidos, né, mano? É o Penny Hardaway, é o Magic Johnson, é o Ja Moran. O apelido do maluco era Fat. E é isso, e todo mundo referia ele como Fat, tá ligado? Eu acho isso muito pica. É tipo Hot Rod Williams, que talvez eu devesse ter mencionado ele pro Blazers também. Eu gosto muito de Hot Rod Williams. Ah, pro Blazers não, mosquei pro Suns. Mas, mano, Fat Lever, velho. O nome do maluco era Fat Lever. Isso é muito pica. Eu gosto muito desse fato, tá ligado? E, tipo assim, tipo assim, o 2K ajuda muito ele também, porque eu já fiz muito coisas históricas no 2K. Eu nunca joguei os Eras, né? Porque eu não tenho Next Gen. Então eu sempre coloquei, tipo, mano, temporada 79 e 80 e eu comecei a simular dali pra frente. E aí, tipo, mano, um draft absurdo em 81, que eu não lembro exatamente quem que é, mas eu lembro que é um draft muito bom.
Calma aí, calma aí, tô abrindo aqui. Calma. É o draft do Zeke, do Mark Aguirre e do Buck Williams. Sinto que tá faltando. Do Rolando Blackman, do. Não, aqui é Danny Chase, não é Dove Chase. Do Herb Williams, de muita gente muito boa. E aí, 83, o do Michael Jordan, do Kareem, do Stockton e do Chuck. E aí, mano, 82 é James Worth e é Fat Lever, mano. Não tem muito jeito. E Dominique, tem o Dominique, óbvio. Tem o Dominique. Mas, tipo assim, se eu não pegava a pick 1 ou a 2, eu sabia que eu ia ficar com o Fat Lever, mano. Porque se eu tivesse a pick 3, eu ia escolher o Fat Lever. Se eu tivesse a pick 15, ele ia cair até a pick 15 e eu ia pegar ele. Ou o Sleep Floyd, eu também amo o Sleep Floyd. Tipo, no mesmo preceito, eu também amo ele como jogador. Ele também teve temporadas absurdas, também teve temporadas tipo 19 e 10, tá ligado? Bizarro. Talvez eu devesse ter mencionado. É que ele jogou no Warriors, né? Então, tipo, de fato não existe discussão sobre quem é o meu jogador favorito da história do Warriors. Mas. Ele merecia uma mençãozinha, porque eu gosto muito de Sleep Floyd. Mas, tipo, grande jogador. Amo ele como jogador. Teve temporadas absurdas. Momentos bizarros na liga. Mas o vulgo do maluco é Sleep, mano. Todo mundo se referia ao cara como Sleep. Isso é muito pica. Eu queria que me chamassem de Sleep. Eu queria que, tipo assim, esse fosse o meu nome, tá ligado? Porque isso é absurdo. Isso é chave. Isso é muito da hora. Enfim, me estendi muito nisso. Houston Rockets. Jalen Green. Não existe discussão também. E eu tenho ótimas menções honrosas pro Houston Rockets. Não vou fazer a maioria delas, vou fazer só J-Gup, Josh Christopher. Gosto muito de Josh Christopher. Nossa, não tem nada a ver com o Rockets. Mas se alguém lembrar o nome do maluco que era pica do Hawks, meteu um game winner no Raptors, e aí ele aposentou porque ele falou que encontrou Cristo. Acho que ele é filho do ex-técnico do Bucks, que também foi assistente do Raptors, o Adrian Griffin. AJ Griffin? É isso? AJ Griffin aposentou pra ir atrás de Jesus. Muito pica. Com 21 anos ele aposentou pra ir atrás de Jesus. Pica, sou fã. Nem era tão. Eu gostava muito dele, mas não era tão fã antes. Virei muito mais fã depois. Mas enfim, Josh Christopher, gosto muito de J-Dub, gosto muito da história dele chegando na NBA. Amo Jason Tate. Gosto muito, muito de Jason Tate. Amo Terry Eason. Falei que eu não ia fazer menções honrosas, eu tô fazendo horrores, né? Amo Steve Francis. Amo de paixão Steve Francis. Gosto muito de Kenny J. Smith. Sou apaixonado no Hakim. Mas, mano, Jalen Green. Não tem muito como, eu sou apaixonado nesse moleque desde o high school dele. Mano, eu tinha, sei lá, o Jalen Green tem 24, ele tava no high school em 2020, é isso? É essa conta? 2020 é o ano de senior dele, né? No high school, acho que é isso. Então ele devia ter uns 16, não, 17, quando eu comecei a acompanhar ele. Eu acompanho esse moleque desde que ele tinha 17, o que quer dizer que eu acompanho ele desde que eu tinha 13, mano. Sou fã do Jalen Green desde que eu tinha 13 anos de idade. Eu sou apaixonado nele. Eu sou apaixonado no Jalen Green. Eu já tuitei isso muitas vezes, já postei isso no Instagram muitas vezes também. Eu sei que eu tô errado. Eu sei que ele nunca vai ser mais do que um scorer ineficiente que vai chutar uns 44% no máximo, igual o Jordan Clarkson, que vai ter explosões de 40 pontos, mas também vai ter jogos de 3, que ele não consegue produzir em nada além de pontuar. Mas eu vou defender ele para sempre, porque eu amo ele, eu amo Jalen Romeo Green. Sou apaixonado. E também tem um pouco do caso do Scoot, porque ele foi o progresso dele foi completamente sabotado pelo Rockets. Isso pode parecer estranho, porque ele era o prospecto do Rockets pela maior parte do tempo. Mas, mano, olha as construções de elenco e a forma com que o time funcionou, tá ligado? No primeiro ano dele, a bola sempre esteve nas mãos do Kevin Porter Jr. Criminoso,
não tinha tanto potencial e não deveria ser a principal peça da franquia, tá ligado? A bola deveria ter estado na mão do Jalen Green, porque era uma franquia em tank que se ele cometesse erros estava tudo bem, tá ligado? A bola esteve na mão dele muito tempo, mas a bola esteve muito mais tempo do Kevin Porter Jr., que não tinha sentido. Na segunda temporada, eu não lembro se Kevin Porter Jr. continua nessa ou se ele já vai embora, calma. Kevin Porter Jr. continua esse ano e ele ganha ainda mais tempo com a bola. O Jalen pontua mais que ele, mas ele é um pouco mais ineficiente, mas assim, o ponto era ele não ser tão pica, então tava tudo bem ele não ser eficiente, não tinha por que ter medo dele não ser eficiente. E aí, se eu não me engano, em 23 e 24 eles conseguem se livrar do Kevin Porter Jr., mas adivinha quem eles trazem de volta? Quem eles trazem pro time? Fred VanVleet. Ball heavy, a bola tá nas mãos do Fred VanVleet o tempo todo. Não existe uma posse de bola que ela não venha nas mãos do Fred VanVleet. O Jalen Green fica ainda com menos tempo na posse de bola. Também tem a explosão do Şengün, então ele ainda tem menos tempo ainda. E aí ano passado ainda mais, isso a hipérbole. O time funciona, mas ele tem ainda menos a bola e ele não consegue se progredir porque sempre teve algum outro guard com mais posse de bola do que ele, com mais touches do que ele. Pior do que isso, ele nunca teve um outro armador como veterano que conseguisse ajudar ele com os problemas dele, tá ligado? Porque, de novo, mano, quando o Fred VanVleet veio, a ideia era ter ele como mentor do Jalen Green. Mas por que você vai ter o Fred VanVleet como mentor do Jalen Green, tá ligado? O arquétipo de jogador de Jalen Green nunca vai ser um bom passador, porque se ele se torna um jogador pica, você prefere que ele não passe a bola, tá ligado? No arquétipo que ele é. Esse que é o ponto. E se ele não se torna, ele não é capaz de passar a bola. Então, tipo assim, não tem por que você perder tempo tentando transformar ele num grande passador, tá ligado? E não é como se o Fred VanVleet fosse o maior passador do mundo também, tá ligado? Ele não tá sendo treinado, mentorado pelo Chris Paul, tá ligado? Então isso não fazia sentido. E o Fred VanVleet é, tipo, um dos únicos jogadores na NBA que é menos eficiente que o Jalen, tá ligado? Tipo assim, ano passado, o Jalen Green chuta 42, 35 e 81. O Fred VanVleet chuta 38, 34 e 81. O mentor dele, ele nunca teve um mentor decente, ele nunca teve... Nos primeiros anos, onde não existia pressão, ele não tinha posse suficiente e um outro armador, que tinha muito menos potencial que ele, tinha muito mais posse, muito mais opções e muito mais... Não é ressalva, ele tinha muito mais espaço para fazer o que ele quisesse. Quando começa a se ter um pouco de pressão, você traz um veterano para ser o mentor dele e é um mentor que não ajuda em nada, um mentor que não fazia sentido ser o mentor do Jalen Green, tá ligado? Se você traz o Fred VanVleet para mentorar o Amen, talvez seja uma coisa que faça um mínimo de sentido, porque ele ajuda no mínimo com as eficiências do Amen Thompson. O Fred VanVleet, ele piora as eficiências do Jalen Green e ele não melhora ele não potencializa as qualidades, tá ligado? Porque, de novo, o Fred não é um grande passador, então não é como se ele fosse um cara que ia deixar o Jalen livre pra arremessar mais facilmente, tá ligado? Mas ele também não é um cara eficiente que ia ajudar o Jalen a entender como ser mais eficiente, tá ligado? É uma pica, porque com a chegada do Fred VanVleet, ele só perdeu com o Kevin Porter Jr., porque o Kevin Porter Jr. tirou a posse dele e ele perdeu um espaço que poderia ser de um veterano. Sai o Kevin Porter Jr., entra o Fred VanVleet, com quem ele também só perde, porque o Fred não potencializa nada de bom no jogo do Jalen Green e só piora os aspectos negativos. E aí quando o Fred VanVleet sai, não sai, né? Porque ele não saiu, ele está machucado. Mas chega o Kevin Durant, que seria um ótimo mentor pro Jalen, na verdade. Porque eles são arquétipos relativamente parecidos de jogadores. Tudo bem que o KD é muito mais alto e muito mais físico, mas tipo assim, na ideia de ser pure scorers que preferem chutar. E aí o Jalen é trocado por ele, tá ligado? É uma pica, é uma desgraça. E tem que ser dito também, mano, eu não tô tentando defender que ele é um jogador eficiente, mas as porcentagens dele parecem um pouco piores do que são, porque no Rockets, especificamente nos últimos 2 anos de Rockets, existia 1 milhão de jogadas que eram desenhadas pro Alpi ou pro Freddy, e nesse último ano até pro Amen, e que quando elas não davam certo, when they broke, tipo, não eram esses caras que arremessavam. A bola voltava pro começo pra cima, pro perímetro, na mão do Jalen, com 4 segundos do relógio, ele tinha que chutar qualquer coisa, tá ligado?
Tem muitos erros dele que são assim. E por quê? Porque ele é o cara que você quer que chute a bola com os últimos 4 segundos, tá ligado? Ele é o mano que tem mais chance de acertar esse arremesso. Mas, tipo assim, ainda é um arremesso difícil, então ele errava muito disso. Isso acabou com as porcentagens dele. Não que já foi ela, e elas já não eram boas, tipo assim. Se as arremessos não existissem, ele talvez chutasse uns 46%, que não é bom, mas é na média, tá ligado? É bom, é ok. Com os arremessos eles diminuem pra 42%, o que faz parecer que ele é horrível, o que ele não é, tá ligado? Ele pode não, ele nunca vai ser uma estrela, ele vai ter jogos de 6 pra 26 igual ele teve semana passada, mas ele também vai ter jogos metendo 40 pontos e game winner, tá ligado? Enfim, eu sou apaixonado, eu poderia falar por dias de Jalen Green. Talvez eu faça um vídeo sobre a carreira dele ainda. Tudo bem que eu falei, tipo, I glossed over tudo que eu tenho pra falar na NBA hoje já, mas eu posso entrar em mais detalhes em algum momento e vir mais preparado. Enfim, sei lá, enfim. Tem essas menções honrosas aí, tem vários jogadores que eu gosto na história do Rockets, especialmente nos últimos anos pós-James Harden, mas Jalen Green, mano, não tem como. San Antonio Spurs. Tem caras que eu gosto muito da DeMar DeRozan era, e eu sinto que eu tô esquecendo deles. Eu amo Dylan Harper e Victor Wembanyama, sou apaixonado nos dois, sou completamente apaixonado nos dois. Tipo, de verdade, são dois manos que eu amo. Não sei se eles são os meus favoritos, pra ser dou. Amo o Marco Bellinelli, amo o Marco Bellinelli. Gostava muito do Ben Forbes, mas eu acho que ele é criminoso. Amo o Rudy Gay, amo o Patty Mills. Tipo assim, esses amos eu não tô throwing them lightly. Eu realmente amava ver esses caras, mano. E eu gosto muito de ver highlights deles até hoje, tá ligado? Gosto muito de Lucas Samanit, by the way. Hey, kid, busy up. Nossa, eu amo o Trey Jones. Nossa, eu amo tanto o Trey Jones, mano. Nossa, eu sou apaixonado no Trey Jones. Gosto muito de Juan Hernan Gomes. Gosto de Romeo Langford. Obviamente eu gosto de Jakob Poeltl, mas não é por aqui que eu gosto de Jakob Poeltl. Gosto de Ted Young. Adoro o Julian Champagne, adoro mesmo o Julian Champagne. Gosto de Malaki Branham, nada demais. Mano, odeio Jeremy Sohan. Odeio Jeremy Sohan. Genuinamente odeio, tipo, me dá um desprezinho. Gosto muito de Blake Wesley, gosto genuinamente muito de Blake Wesley. Mano, tem um moleque espanhol que é do draft do Wemby, que ele nunca chegou a jogar pelo Spurs, mas ele foi draftado pelo Spurs, que eu gosto muito dele, mano. Porque ele teve um jogo absurdo. Em alguma competição internacional, não lembro se foi contra o Franca ou se foi no... em alguma competição internacional, tipo seleções. Eu vou... É Juan alguma coisa, eu acho o nome dele, calma. Tá aqui no segundo round em algum lugar. Sacramento, San Antonio, City Sissoko... Ué. Inventei. Ficou claro que eu inventei. Ele é um ano depois, será? Calma, gente, eu vou achar esse moleque, mano. Talvez ele tenha sido draftado um ano depois, então. Calma. Não, nós vamos achar isso. Talvez ele seja do ano de Jacoby. Shimanos, Buzella, Stoppage, McCain, Tristan, Jacoby, Missy, Holmes, Kishon, Dadier, Dylan Jones, Terrence Shannon, Randall, Isaiah Collier. Isaiah Collier é uma boa menção rosa pro Utah Jazz também. Eu gosto muito de Isaiah Collier. Tyler Smith, Tyler Collier, Johnny... Juan Nunez. Eu amo Juan Nunez. E disse que ele foi draftado pelo Pacers, mas essa pick era do Spurs, tá? Amo o Juan Nunez. Ele é um, tipo, ele é um daqueles jogadores que eu vejo, tipo, uma vez a cada 5 anos, cada 2 anos, porque ele vai participar de alguma competição internacional do nada. Aparentemente essa pick é nossa, tá? Aparentemente essa pick é do Toronto Raptors. Originalmente ele foi trocado na troca do Margasol. Eu não sabia disso. Anyway. E ele e Arthur Zagars, da Letônia. Amo o basquete dos dois. Eu sou o maior fã dos Zagars vivo, mano.
Ele é absurdo, o Zargas é absurdo. Mas eu gosto muito de Juan Nunes também. E eu, tipo, genuinamente achava que ele ia ter uma carreira muito da hora com o M do lado. Fico muito triste que não aconteceu. Quis citar isso porque, mano, se ele tivesse estreado, talvez genuinamente fosse ele, mano. Talvez genuinamente eu falasse que ele é o meu Spur favorito de todos os tempos. Como ele não estreou, mano, eu acho que é Dylan Harper já. Tipo, de novo, eu amo aqueles caras. Eu amo os manos da DeMar DeRozan era. Eu assisti muitos jogos do Spurs na era DeMar DeRozan. Tipo, muitos mesmo. Tipo, não tô falando de demagogiazinha, mano. Eu gostava muito de ver o DeMar e ele carregou esse time nos playoffs e foi muito da hora. Mas é Dylan Harper, mano. Eu sou um defensor ferrenho de que o Dylan Harper vai ser, tipo, top 10 da liga em algum momento da carreira dele. E que, tipo assim, a coisa mais assustadora do mundo é ele e o Wemby estarem juntos. Eu acho que é mais assustador do que o Coop tá junto com o Wemby. Não porque ele vai ser melhor que o Flag, tá ligado? O Flag vai ser melhor que ele. Mas o encaixe de Coop e o Wemby eu não sei como seria, especialmente pelos holofotes. Mas o Dylan Harper não tem tantos holofotes assim. E eu. Nossa, mano, é um encaixe tão perfeito. É tão perfeito. Tipo assim, eles complementam um ao outro tão bem. Tão maravilhosamente bem. É por isso que eu sou um defensor tão árduo de troquem de Aaron Fox essa off-season. Porque eu não consigo ver eles trocando o Stephon Castle e eu vejo esse upside bizarro no Dylan Harper. Eu acho que o Dylan Harper vai ser tipo um dos melhores jogadores da liga, um dos 10 melhores jogadores da liga. Então eu acho que se vocês conseguissem trocar o De'Aaron Fox por algum ala absurdo. E eu não tô falando de Lauri Markkanen aqui, não, tá? Eu acho que o De'Aaron Fox tem um valor muito maior que o Lauri Markkanen. Por algum cara que talvez seja pior que o De'Aaron Fox, mas que seja novo, que esteja mais dentro da timeline desses três, tá ligado? Nossa, eu acho que o Spurs ia ser uma dinastia, mano. Eu acho que eles já vão, provavelmente, mas tipo assim, eu acho que ia deixar eles tão na bala, tão na bala, tá ligado? Quem é esse cara? Eu não sei quem seria esse cara no momento, na verdade. Eu nunca parei pra pensar muito sobre quem gostaria que eles trocassem por, tá ligado? Porque o Jerry é um humano de muito valor, então, tipo, véi, um Tumani Camara encaixaria muito bem, mas o valor dele não é nada comparado ao Jerry Fox, tá ligado? Então é osso, mano. É difícil achar quem seria esse mano exatamente. Calma aí, eu vou. Tipo assim, poderia ser um Jalen McDaniels, mas eu ainda acho que não bate tanto a timeline também, tá ligado? Christian Brown é overpay. O Amen Thompson, eles não têm valor pra conseguir um Amen. Eu não sei se o Amen encaixa tanto também, porque ele não chuta nem um pouco. É difícil, mano, é difícil. Um Brandon Miller seria lindo, mas eu acho que o Brandon Miller tem muito valor. Não acho que seja possível. O Franz Wagner seria maravilhoso se o Orlando decidisse explodir. Não sei quem seriam as opções, tá? Eu tô só passando pelos times da liga e falando nomes. Geralmente não sei quem seriam as opções. Mas se eles conseguissem trocar o De'Aaron Fox por algum ala no nível dele, um pouquinho mais novo, que batesse mais com a timeline. Porque, mano, queira ou não queira, deixa eu chegar aqui no Spurs, eu tô no Spurs de 19, deixa eu chegar no Spurs esse ano. Queira ou não queira, mano, você olha pro time do Spurs e são jogadores extremamente capacitados, tá? O time do Spurs é muito, muito bom. Mas quando você olha para as idades dos principais jogadores, o Wembanyama 22, Devin Vassell 25, Stephon Castle 21, Julian Champagnie, que é muito importante para o time, 24, Keldon Johnson 26, Dylan Harper 19, Carter Bryan 20. Não que ele seja tão importante agora, mas ele encaixa muito no futuro. E aí você olha pro Fox 28. E 28 não é velho no basquete, tá? Normalmente os jogadores costumam jogar no mesmo nível até uns 33. E ainda num nível muito alto, um pouquinho mais baixo, mas muito alto até uns 35, 36. Então não é que o De'Aaron vai começar a cair agora, tá ligado? Mas é que eu acho que ter o De'Aaron Fox ali tira um pouco do espaço do Castle e do Dylan Harper. Que eu acho que o upside dos dois é um jogador melhor que o De'Aaron Fox. Porque eu acho que o Castle ele já tá num nível muito parecido com o Fox, tá ligado? Porque ofensivamente ele é pior que o Fox. Não por muito também, tá? Porque eu acho um passador melhor. Defensivamente ele é bem melhor que o Fox. Então eu acho que eles já são jogadores de níveis parecidos, relativamente. O Fox é melhor jogador sim, mas eu acho que eles são de níveis parecidos. E o Stephon Castle, ele é sophomore, mano. Ele tem 21 anos. Eu acho que ano que vem ele vai ser indiscutivelmente melhor que o De'Aaron Fox se tudo se desenvolver normalmente. E eu já falei o quão alto eu estou em Dylan Harper, tá ligado? Não me surpreenderia se o Dylan Harper ano que vem já fosse melhor que o De'Aaron Fox também, tá ligado?
E se você tá pagando o De'Aaron Fox, que você tá pagando ele pra ele estar no seu banco, acabou, tá ligado? Seja isso ano que vem, seja daqui 2, 3 anos. Eu acho que é uma loucura pagar o que esse mano recebe, o que ele merece pra ser banco, tá ligado? Por isso que eu sou tão defensor de, mano, troquem ele. Troquem, porque ele merece não ser banco e receber muito dinheiro. Tipo assim, ele tem calibre. E vocês merecem ter um jogador pica do nível dele numa posição e numa timeline que encaixe mais com o time de vocês, tá ligado? Tipo assim, obviamente eu queria que o Raptors ganhasse tudo, mas se a próxima dinastia da NBA fosse o Spurs, liderado por Victor Wembanyama, Jalen Harper, Stephon Castle e um ala muito pica, eu não estaria nem um pouco triste, tá ligado? Enfim, tô estendendo muito já. E pra finalizar, o Oklahoma City Thunder, agora que o George McCain tá lá, isso vira uma competição. Que eu amo o George McCain. E tem uns caras que eu gosto muito, que eles são da Tanking Era agora, né? Deixa eu até voltar, mano, pra Pokusevski era. Que... Nossa, tem até um termo que alguns doentes da cabeça estavam utilizando no Twitter. Calma aí, mano. É que eu tenho que achar o mano. Aqui tem um pivô específico que ele jogou aqui. Ele jogou aqui no Thunder e, se eu não me engano, ele jogou também no Blazers. E ele tem uns recordes de jogo único absurdos, assim, pelo Thunder. E, tipo assim, tem uns manos que eles vêm acontecendo recordes absurdos de times tancando no Twitter. Eles ficam tipo, this guy game. Moses Brown. The Moses Brown game. E eu acho muito pica. E tem muitos jogadores dessa era que eu gosto muito, especificamente porque o uniforme deles era muito da hora. E porque eu acho que o OKC ele tava numa. Mano, vamos atirar pra todos os lados. A gente sabe que a gente tá tancando, a gente sabe que a gente tá trocando por picks. Então vamos atirar pra todos os lados. Uma hora a gente vai achar alguém muito da hora, tá ligado? Então, mano, eu gosto muito de Charlie Brown Jr. Não só pelo nome, ele era muito estiloso, mano. Ele era muito, muito estiloso. Gabriel Deck eu gosto bastante, ele é muito bom internacionalmente ainda até hoje. Hamidou Diallo, um dos dunkers que mais me impressionaram na história da NBA até hoje. Eu gosto muito de Shai Gilgeous. Sou aficionado por George Hill. Muito, muito fã de George Hill mesmo. Sou bastante fã do Ted Ron, mas eu acho que ele não deve ser mencionado, pra ser sincero. Sou muito fã de Thelma Maladon. Tem mais alguém que eu tô esquecendo aqui? Não estou falando pouco, honestamente. Dark Favors, Josh Giddey. Eu não gosto tanto de Josh Giddey, até porque ele tem o escândalo, né? Mas teve um momento específico no tempo onde Josh Giddey e Shai Gilgeous também eram muito eu e o Huran. Olivier Sarr, Aaron Wiggins. Eu gosto do Aaron Wiggins como todo mundo. Jared Butler, eu gosto muito de Jared Butler. Darius Saric, my boy. Não, acho que é isso mesmo. Acho que essas são as menções honrosas só. Obviamente, Bismack Biyombo também, mas tipo... Não. Gosto muito do meme Lindy Waters. Não gosto tanto do jogador Lindy Waters, mas gosto muito do meme Lindy Waters. Mas a verdade é uma só, mano. Russell Westbrook. E é engraçado, porque eu não era um fã do Westbrook em Oklahoma. Eu não era hater, eu nunca fui hater do Westbrook. Eu não achava ele horrível. Mas é que, tipo assim, eu não me importava com ele, tá ligado? Ele tava lá e eu tava, tipo, tá, Russell Westbrook, mano. E aí ele é trocado pro Rockets. E, tipo, no momento que ele é trocado do Rockets pra frente, ele toma um hate que não faz sentido, mano. Que nunca fez e nunca fará sentido. Em nenhum time que ele tomou hate do Rockets pra frente fez sentido. Defendo isso com unhas e dentes. Nunca fez e nunca fará sentido nenhum o hate que ele tomou dali pra frente. E aí, mano, eu comecei a defender, tipo, mano, vocês estão sendo injustos, vocês estão hateando a temporada desse maluco no Rockets como se ele fosse o problema. A temporada dele é de 27, 8, 7, 1,5. Com splits boas, ele tá chutando 47% dos arremessos de quadra. Tipo assim, a troca por ele não ter sido boa não quer dizer que a temporada dele não é um absurdo. A temporada dele é talvez melhor que a do Harden. Teve um período que a temporada dele foi bem melhor que a do Harden. Eu acho que de janeiro até março a temporada dele foi melhor que a do Harden esse ano. Se eu não me engano, tá? Posso estar falando os meses errados. Eu sei que teve uns 2, 3 meses que a temporada dele foi melhor que a do Harden. Em Washington, ele foi claramente o melhor jogador do Washington, do único time do Washington que chegou nos playoffs desde o John Wall, e de lá pra cá também. Ninguém nunca chegou nos playoffs sem ser ele. Grande temporada dele, 22, 12, 11,5. O maluco
já tinha claramente saído do Prime e ainda assim tava com média de triplo-duplo, mano. E tava tomando hate. E aí ele vai pro Lakers e, tipo, claramente não ia funcionar ele no Lakers, porque ele e o LeBron é um match horrível. Se você pega o LeBron Prime e o Westbrook Prime, eles não iam funcionar juntos, porque não faz sentido você colocar os dois juntos. O Westbrook joga exatamente como o LeBron, só que se o LeBron fosse mais baixo. Não faz sentido colocar os dois juntos, tá ligado? E mesmo assim, ele mede uma temporada de 18,5, 7,5, 7. Tipo assim, ele chuta 30% das bolas de 3? Sim, mas por que você tá pegando o Russell Westbrook esperando que ele seja um absurdo chutando de 3? Ele tá tendo a melhor temporada chutando de 3 na carreira dele hoje. Com 37 anos no Sacramento Kings. Essa é a melhor temporada em porcentagem de bola de 3 dele. Na verdade, não, por 0,2. Mas ainda assim é a segunda melhor, tá ligado? Por que vocês trocou pelo Westbrook esperando bola de 3? Ele teve uma temporada boa, apesar disso, mano. Tipo assim, what are you on? E aí ele sai e ele toma o hate absurdo. Esses 2 anos talvez tenha sido o período que um jogador da NBA mais foi hateado na história. No Clippers e no Denver ele não toma hate, surpreendentemente. No fim do Nuggets ele toma hate. Nos playoffs ele toma um hate absurdo também, que não faz sentido porque a temporada dele no Nuggets também foi muito boa. E agora no Kings todo mundo esquece que ele tá lá, mas ele, mano, repito, tá tendo uma temporada muito boa no Kings, tá ligado? Tá sendo eficiente? Não. Não tá sendo eficiente. Mas, tipo assim, se tivesse também, o Kings era ok, né? Mas, cara, 37 anos, 15, 5,5, 6,5. Teve triplo-duplo essa temporada. Acho que ele teve 2 ou 3 triplo-duplos essa temporada. Eu sou absurdamente fã de Russell Westbrook. E, de novo, ainda mais pelas injustiças que cometeram contra ele, tá ligado? Mas é isso. 1 hora e 6 de vídeo, acho que rendeu. Me empolguei em algumas discussões. Talvez eu tenha esquecido de alguns manos, mas esses foram os que vieram à minha mente de imediato. Tem alguns absurdos, tem alguns óbvios, mas eu sou um pouco isso, né? Eu quero ver quantos de vocês conhecem o Terry Owens. Mas é isso. Qualquer dia aí eu gravo os do Leste. Qualquer dia aí também eu gravo os do Toronto Raptors. Posso também gravar o melhor jogador de cada franquia, que aí, ó, objetivamente um vídeo diferente, mas eu acho que é um pouco menos de discussão, tipo... Vou fazer speedrun agora, mano, de todos os do Oeste. Kings, Oscar Robertson, New Orleans Pelicans, Chris Paul, Utah Jazz, Stockton, porque a gente não fala sobre o outro mano. Mavericks, Luka Doncic, Dirk Nowitzki, o Dirk é maior pra história, mas o Luka é melhor como jogador. Memphis Grizzlies, o Marc Gasol, o Mike Conley é o maior jogador da história, o Marc Gasol é o segundo... Calma. O Mike Conley é o maior jogador da história, o Ja no Prime é o melhor jogador da história, o Marc Gasol é o misto dos dois, então por isso ele é o que eu dou o título. Clippers, Chris Paul, Portland Trail Blazers, Damian Lillard, Golden State Warriors, Stephen Curry, Phoenix Suns, Chuck. O Steve Nash é próximo, mas eu ainda vou de Chuck. Minnesota Timberwolves, Kevin Garnett, sem discussão. Los Angeles Lakers, Magic Johnson, sem discussão. Denver Nuggets, Jair Nikola Jokic. Houston Rockets, Hakeem Olajuwon, sem discussão. San Antonio Spurs, Tim Duncan, sem discussão. Oklahoma City Thunder, discussão forte entre o Russ e o Shea, mas eu vou de Shea porque título. Mas eu acho que o Shea, mesmo tendo uma temporada absurda no passado, uma temporada muito boa esse ano, ainda não teve temporadas tão bizarras quanto as que o Russ teve, naquele períodozinho ali, logo depois da saída do KD. Logo antes da saída do KD e até depois, né? Tipo, 2014 até 2017/18. Eu acho que, tipo assim, por melhor que o Shea seja e por mais absurdas que as temporadas sejam, são temporadas absurdas, eu sou, de novo, muito fã do Shea. Não acho que o melhor ano do Shea até agora foi tão bom quanto o melhor período do Russ. Mas o Shea é o maior jogador da história da franquia. Talvez ele seja menos identificado que o Russ, tá? Se os dois morrem hoje, eu acho que talvez o Russ seja mais lembrado como Thunder. Mas por identificação. Até pela ideia do Harden saindo, do KD traindo a franquia e o Russ se mantendo fiel até o final. Mas ele é o maior historicamente por causa do título. É isso, eu acho que não tem tanta discussão assim. Se vocês quiserem, eu posso trazer o debate. Tipo assim, porque eu... Igual eu fiz aqui. Porque, ou eu Shea ou Russ. No Spurs, ou é o Tim Duncan ou é o David Robinson. No Rockets, ou o Hakeem ou é o... Tá ligado? Eu posso fazer isso também. Mas eu acho bem objetivo. Vou fazer até do Leste também, mano, porque eu tô pra pica. O maior jogador da história da franquia.
Indiana Pacers, já é o Tyrese Haliburton, tá? Eu gosto muito do Reggie Miller, mas já é o Tyrese Haliburton. Brooklyn Nets, infelizmente o Jason Kidd, que também é criminoso. Washington Wizards, se você contar o Bullets, tecnicamente dá pra ir pra Elvin Hayes, mas culturalmente o John Wall. Chicago Bulls, Michael Jordan, Michael Jeffrey Jordan. Milwaukee Bucks, Giannis, sem discussão. Amo o Kareem, tá? Eu falei sem discussão os dois times dele, mas eu sou apaixonado pelo Kareem, é o terceiro maior jogador da história do basquete. Só que a pica é que o Magic é muito mais identificado com o Lakers e o Giannis ele é muito mais leal com o Bucks do que o Kareem jamais foi. Então, é difícil falar que ele é o maior de qualquer uma das duas franquias. Hornets, Kemba Walker. Tem muitas pessoas atualmente no time que podem ultrapassar e estão no caminho para ultrapassar. Tanto o Lamelo quanto o Con, quanto o Brandon Miller, eu consigo ver caminhos para ultrapassar o Kemba, mas ainda é o Kemba. Hawks, Dominique. Não sei porque eu parei, é Dominique. Heat, Dwayne, o melhor obviamente o LeBron, mas Dwayne Wade. Orlando Magic, é um pouquinho difícil, mas eu acho que por identificação do Dwight Howard, eu sinto que existe muito mais o sentimento de traição com o Shaq do que com o Dwight. O Shaq é melhor que o Dwight, óbvio, mas eu acho que a saída do Dwight pro Lakers, ela é menos na lógica de traição do que a do Shaq. Talvez ela tenha doído mais na época, mas ela doeu mais justamente porque era a segunda, tá ligado? Foi meio tipo, de novo com essa desgraça, tá ligado? Sixers, AI, não tem muito como, apesar do X do Dr. J, o AI é um símbolo cultural do basquete e do Sixers basicamente. O Raptors é o Kyle Lowry, óbvio. Vou fazer o ranking dos tipo 5 ou 10 maiores da história do Raptors, então fiquem ligados. Cavs, obviamente, o LeBron James. New York Knicks, Walt Clyde Frazier. Não tem... Walt Frazier, eu falei? Walt Clyde Frazier, não tem muita discussão também. O Pat Ewing é histórico e ele é mais lembrado porque ele é mais recente, mas o Walt ele faz um absurdo. Celtics, Larry Bird, obviamente. Realmente não. Larry Bird ou Bill Russell, depende do que você está valorizando. Eu sou mais o Bill Russell, tá? Mas como as pessoas costumam valorizar mais o recente, desvalorizar dos anos 70 para trás, a resposta que as pessoas vão aceitar é Larry Bird. Eu sou mais o Bill Russell, eu acho que ele representa mais o que o Boston Celtics gosta. O ideal, o Boston Celtics ideal é mais Bill Russell do que ele é Larry Bird. Tá ligado? Faz sentido isso? Porque o melhor ideal do Celtics fora da quadra é essa ideia de luta antirracismo e de colocação das pessoas em posições não subalternas e primeira franquia ter atletas não negros, a dar destaque para os atletas negros, primeira franquia ter técnicos não brancos e essa parada mesmo sendo numa cidade extremamente racista. Eu acho que esse é o grande orgulho do fã do Celtics, da franquia Celtics no geral, quando você pensa em legado fora das quadras. E tudo isso é Bill Russell. Tipo, tudo isso não é só personificado no Bill Russell, é que tudo isso foi o Bill Russell. O Celtics foi o primeiro time a dar destaque para atletas negros. Não eram atletas negros, era o Bill Russell e aí depois vieram os outros. Foi o primeiro a ter técnicos que não eram brancos. Não é que... Eu posso estar mentindo aqui, o Bill Russell foi técnico do Celtics primeiro? Porque o Larry, ele foi... Nossa, eu posso ter mentido horrores aqui, na real. Tô certo, na real, tô certo. Primeira franquia ter técnicos que não eram brancos. Não é que eram técnicos, é que foi o Bill Russell e depois vieram os outros. Como executivo, ele não foi do Celtics, se eu não me engano. Eu acho que ele nunca fez parte da direção executiva do Celtics. Ele fez de outras franquias, mas nunca do Boston Celtics, se eu não me engano. Do certo, Seattle e Sacramento. E isso também é um detalhe, né? Porque o Larry Bird também foi GM, ele nunca foi do Celtics, ele foi GM do Pacers. Não, ele foi técnico do Pacers, ele foi GM de quem? Nossa, eu tinha certeza que era do Pacers, na real. Foi GM do Pacers também, ele foi técnico e depois GM do Pacers, é por isso que eu tinha essa memória. Então, tipo assim, eu sou mais o Bill Russell porque fora das quadras ele tem um legado maior na minha cabeça. E porque eu gosto mais do estilo de jogo do Bill Russell do que do Larry também. E Pistons é zica, não tem pra onde correr. Tipo assim, a maioria das respostas é bem clara pra mim. Tipo, a maioria desses jogadores, dessas franquias não tem muita discussão. O Celtics tem discussão, como eu acabei de mostrar.
O Sixers tem um mínimo de discussão, mas eu acho uma discussão besta. O Magic tem discussão. O Hornets tem discussão porque não tem ninguém. O Bucks tinha discussão até a segunda free agency do Giannis. O Wizards tem discussão, mas tipo, culturalmente todo mundo sabe a resposta. O Nets tem discussão. Nossa, eu falei Jason Kidd. Eu acho que é a Dr. J, na real. Eu acho que tem essa parada também da valorização do recente, então talvez tenha mais gente vai responder Jason Kidd. Mas se você contar especialmente o período ABA, eu acho que o Dr. J ele é bizarro. E a parada do Dr. J é que ele não saiu porque quis também, né? Porque o Nets, por ser o segundo time de Nova York, era uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Ele toma uma pá de multas para se juntar à NBA. E aí, por conta dessas multas, eles não conseguiriam pagar os contratos que eles já tinham dado pro Dr. J. E aí ele tem que sair por conta disso. Então, tipo assim, ele não trai a franquia em momento nenhum, ele não pede pra sair, ele é obrigado a sair, tá ligado? Então, eu iria de Dr. J, porque, tipo assim, mano, o cara é o maior ídolo da história do Michael Jordan, eu acho que. E porque eu não quero dar prêmio pro criminoso também, tá ligado? É a mesma coisa do John Stockton, eu não quero dar prêmio pro maluco que é bizarro. O Peixe tem discussão, o Thunder tem discussão, mas não tanta. O Spurs não tem discussão. O Rockets tem discussão entre o Hakim e o Harden, mas a verdade é que o Hakim fez o dobro do que o Harden fez, então. O Nuggets tem discussão. O Lakers, teoricamente, tem discussão com o Kobe, mas o Kobe é criminoso e todo mundo é biased em favor do Kobe, na real, tipo assim. Ai, porque o Magic foi carregado pelo Kareem. Vai ver as estatísticas do Kobe no primeiro three-peat, mano, se ele não foi carregado pelo Shaq. Pelo amor de Deus, o Magic era muito. O Magic como coadjuvante é 10 vezes melhor do que o Kobe como coadjuvante. O Magic como coadjuvante é melhor que o Kobe como principal. Tipo assim, não venham com essa pra cima de mim. O Wolves não tem discussão. O Ant provavelmente vai passar o KD. Ele mostra tudo pra passar, infelizmente, porque eu não gosto do Ant. Mas não tem discussão. O Suns tem discussão. O Warriors não tem. O Blazers tinha discussão até uns 5 anos atrás. Talvez voltou a ter discussão quando o Dame saiu, mas agora que ele voltou não tem discussão de novo. O Clippers tem discussão porque não tem ninguém na história lá. Mas o Chris Paul tá muito acima do resto, é que agora ele odeia a franquia, então não sei se voltou a ter discussão ou não. O Willis tem discussão pra caramba. O Mavs não tem discussão. O Dirk é o maior da história, obviamente. O Luka é melhor do que ele. Eu acho o Luka um talento muito melhor que o Dirk, tá? Tipo assim, eu uso a palavra muito porque eu realmente acho muito. O Jazz não tem discussão porque o que seria o primeiro morreu. Deus o mate, por favor. O Pelicans tem discussão porque não tem ninguém na história deles. E o Kings não tem discussão. É isso. É muito simples de fazer, então eu acho que não daria graça fazer um vídeo só isso. Beijo, viu?